Bom dia, a paz do Senhor Jesus, os amados amigos e irmãos, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada um, fazendo resplandecer, nesta manhã o sol da justiça, que Deus esteja aí transformando maldições em bênçãos, esteja transformando aí desertos em mananciais de águas vivas, que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, aprender mais de Deus nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, mais uma vez nós estamos aí com a palavra vindo do coração de Deus para você, meu amado irmão, para você, minha amada irmã, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? É muito bom mesmo nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Então diz a palavra do Senhor aí, aleluia, em Isaías, nós vamos ler aí em Isaías capítulo 1 de Isaías, já deixo aí a referência para os amados irmãos estarem buscando, para que nós venhamos aí estar trazendo a respeito de tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Então eu quero orar antes de nós estarmos fazendo as leituras nessa manhã. Eu quero estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, na minha vida e na tua vida, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o teu grande amor, que o teu grande poder, ó Pai, o teu sobrenatural, ó Pai, esteja vindo, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, fazendo, Senhor Deus, com que sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, em que possamos ouvir, Senhor Deus, a tua voz, assim, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venhamos, ó Pai, cumprir todo o teu propósito, ó Pai, o propósito, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, para conosco, em nome de Jesus Cristo, venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está recebendo de Ti, do Teu grande amor, do Teu poder, da Tua unção, assim, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer algo, aleluia, para motivação, do nosso interior, do nosso coração, a respeito, da palavra dita, palavra que vem aí motivar o nosso ser, amém? Diz assim: não conte os dias de sua vida, deixe que a vida as conte por você. Viver cada dia como se fosse o último é uma oportunidade para aprender a amar a vida. É a beleza que você sente quando você a vive de maneira que você deseja. Onde algumas pessoas encontram beleza em locais, é sábio fazer da sua vida o local da beleza que habita em você. Amém? Então aí um texto bastante lindo, para motivar os nossos corações, para que a beleza venha habitar em nós, para que deixar com que a vida venha contar a nossa história. Isso é assim maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Quero estar também trazendo aí um texto a respeito, de lutas, diz assim: você está passando por lutas? Quem não está passando por lutas em sua vida? Acredite que todos estejam passando por dificuldades, lutas. Clame, ou melhor dizendo, chame como quiser. O fato é que não tem sido fácil para ninguém. Se eu pudesse lhe dar uma dica, seria: confie em Deus. Ele conhece bem o seu coração, sabe bem todas as lutas e vai lhe dar vitória. Por mais otimista que seja, penso que devemos pensar assim, porque se tem alguém que pode ajudar nessa hora, é Deus. Se você acredita nisso, pode deixar um amém aí? Dá glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Graziela. E é muito bom
ver a amada irmã aí nesta manhã, saudades. Que Deus esteja te abençoando, abençoando a sua família e que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, amém? Que Deus abençoe, um abração aí, você também é muito querida nos nossos corações, no seio da minha família, você é uma bênção, amém? Glórias a Deus, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus também ao nosso amado professor Fernando Lopes, né? Hoje eu tenho uma palavra aqui, uma palavra conforme eu trouxe aqui a respeito de lutas, né? A gente sabe que verdadeiramente as lutas elas não têm sido fáceis para ninguém. Todo mundo tem passado aí por lutas, todo mundo tem passado por situações dificílimas e na realidade tem sido ferrenha, né? A luta de cada irmão, a luta de cada irmã, as situações têm sido verdadeiramente dificílimas, né? Mas conforme algumas vezes eu tenho falado sobre este texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz assim, preste bem atenção no que o Senhor fala para a minha pessoa e para a tua pessoa. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero trazer alguns outros textos e eu quero dizer que são textos fortes, né? Mas que precisamos aprender a estar nos colocando, nos posicionando diante de tudo que Deus tem falado para conosco e nós precisamos nos fortalecer nesse Deus que tudo pode. Diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos tua terra. Ele está falando comigo e contigo. Porque o Senhor tem falado, criei filhos e os exaltei, mas eles se rebelaram contra mim, diz a palavra do Senhor. No versículo 3 ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Quando fala Israel, está falando de mim, está falando de você, porque nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. Versículo 4 ele está dizendo: ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis castigados se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Verso 7, diz assim a palavra do Senhor: a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra está, aleluia, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença e está como devastada numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana no pipinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não, aleluia, nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos
a lei do nosso Deus ao povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto de holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue, de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requeriu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação, e as luas novas e os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Quem está falando é Deus. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo o rosto de vós. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai as maldade dos vossos atos, diz a palavra do Senhor. Diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor está dizendo: como se fez prostituta a cidade fiel, ela estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A prata se tornou em escórias, o vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás de recompensas. Desculpe, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tornarei em satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra eles a mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os juízos como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, o qual cai as folhas, e como o jardim que não tem água, e os fortes se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. O Senhor
ele traz uma palavra, amados irmãos, a respeito do que nós falamos no texto que nós lemos. Ele diz dessa maneira: você está passando por lutas? Quem não está passando por lutas em sua vida? Acredito que todos estejam passando por dificuldades, lutas. Chama o que quiser, o fato é que não tem sido fácil para ninguém. Se eu pudesse lhe dar um conselho, seria: confie em Deus, Ele conhece bem o teu coração, sabe todas as tuas lutas e vai lhe dar vitória. Por mais otimista que seja, penso que devemos pensar desse jeito, pensar assim, porque se tem alguém que pode nos ajudar nessa hora tão difícil, é Deus. Nós trouxemos um texto que ele diz assim, preste bem atenção: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E nós trouxemos um texto a qual nós estamos vendo Israel, amados irmãos, se ausentar da presença de Deus, mas Deus está falando que passará com a vassoura de fogo, destruirá todos os inimigos de Israel, aqueles que estão dentro de Israel, aquele que é do próprio povo, que se desviaram da presença do Senhor e faz o povo pecar. Nós precisamos entender que Deus, ele quer, amados irmãos, pessoas compromissadas. Deus quer pessoas que estejam lavando as suas vestes dia após dia no sangue do Cordeiro. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos voltar para Deus nessa manhã. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Deus, está eu aqui, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso, aleluia, ser lavado, remido, restaurado, eu preciso, aleluia, de uma nova unção, eu preciso da unção que desce do céu, eu preciso do teu sobrenatural, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso da tua presença dentro da minha casa, dentro do meu lar, no meio da minha família. Eu preciso, ó Deus, de todas as coisas que o Senhor tem para comigo, para com a minha pessoa, porque sem a tua presença nada posso fazer, somente o Senhor pode fazer algo por mim. Então, ó Deus, rasga o céu e desce, Deus, aleluia, venha batalhar as minhas causas, vem em meu socorro, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Não posso eu fazer as coisas, ó Pai, as quais somente o Senhor pode fazer na minha vida. Então, Pai, venha fazer, aleluia, esse sobrenatural. Pai, venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aumentar as minhas forças, ó Pai. Nós precisamos clamar ao Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando nessa manhã, levita da casa do Senhor, que Deus esteja operando aí maravilhosamente, mais e mais, em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, a palavra do Senhor, ela diz, logo no início de Isaías, dizendo, ele diz assim: eu criei filhos e os exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. Diz a palavra do Senhor que o boi, ele conhece, aleluia, o seu dono. A gente está vendo aí Deus falando que até os animais conhecem que o Senhor é bom, né? A gente olha aí Deus falando através, aleluia, do seu profeta. Ele diz assim: o boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Aí ele começa a dizer: ai da nação pecadora, carregada de iniquidade, descendência de malfeitores, filho corruptor, deixaram o Senhor e blasfemaram contra os santos de Israel, voltaram atrás. Nós precisamos entender que, ao invés de nós voltarmos para trás, nós temos que seguir e prosseguir o caminho da justiça. E quantas vezes, amados irmãos, o Senhor, ele está dizendo aí que a casa do Senhor ficou como a cabana, como subversão, né? Tá logo mais à frente aí. Olha ele dizendo no verso 8: a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada.
o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado algum remanescente, como Sodoma e Gomorra seríamos. Ele está dizendo que a casa do Senhor está vazia. Os inimigos estão em volta da casa do Senhor. Ele está dizendo, preste bem atenção o que Deus está falando comigo e contigo. Se Ele não deixasse uma pessoa fiel, amados irmãos, Ele está dizendo como Sodoma e Gomorra nós seríamos. Nós seríamos como a prostituta. Sodoma é como uma prostituta, nós seríamos como Sodoma, como Gomorra. Ele está dizendo, preste bem atenção o que ele diz, deixado algum remanescente, aí no verso 9, já como Sodoma nós seríamos. Semelhante a Gomorra, ele diz assim, ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Ele está usando aí como se fosse... Ele não está falando verdadeiramente aos príncipes de Sodoma, ele está dando aí uma palavra que ele está falando que aqueles homens de Israel como se fossem os príncipes de Sodoma. Não que eles sejam de Sodoma, mas o proceder deles é como se fosse. Então ele diz assim, ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dá ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Ele está falando que aquele povo, o povo de Israel, ele está semelhante. O que tem dentro deles, o que eles têm experimentado, é como se eles estivessem dentro de Sodoma e Gomorra. O que eles têm feito é como se eles estivessem dentro de Sodoma e Gomorra. Não tem prazer na casa do Senhor. Eles prevaricaram contra o Deus, contra o Santo de Israel. Ele está dizendo assim, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios. Aqueles homens, amados irmãos, mesmo andando no pecado, é como se estivessem em adultério, é como se estivessem na bebedice, é como se estivessem fazendo as coisas ruins e ainda, vamos supor, eu faço uma coisa errada e depois chego perto do Senhor com a cara mais lavada e falo assim, Senhor, me perdoa. Descaradamente, a toda hora eu falo, não, eu preciso adulterar. Eu vou ali, adultero, volto para o Senhor e falo, me perdoa, Senhor. Aí eu vou ali, novamente adultero, falo, me perdoa, Senhor, com a cara mais lavada, vou ali de novo. E isso se torna frequentemente na minha vida e eu não crio vergonha na cara. Estou falando de mim, eu não crio vergonha na cara, aí eu venho novamente. Aí eu não crio vergonha na cara, aí eu venho novamente. Ele está falando desse jeito, assim estava agindo o povo. E ele tem falado, amados irmãos, hoje em dia isso tem acontecido dentro da casa do Senhor. Ele está dizendo, se não deixasse o remanescente, amados irmãos, nós seríamos destruídos. Está escrito em 2 Pedro, aleluia, glórias a Deus, aqui entrou em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 2, oh Deus de Israel, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Deixa eu abrir aqui para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco em 2 Pedro capítulo 2. Preste bem atenção, nós já falamos sobre isso, mas eu quero falar novamente. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias e perdições e negarão o Senhor que vos resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. O que é falso profeta? Falso profeta é aquele que anuncia a profecia do Senhor. E muitas vezes a gente fala, o falso profeta é aquela pessoa que estudou muito, aquela pessoa que faz profecia, aquela pessoa que recebe do céu, esse é profeta. Aquela pessoa que entra com aquele turbante na cabeça, aquela roupagem, né? aquele vestidão, aquele cinto, aquela estola sacerdotal, esse é profeta. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você em 2 Coríntios, preste atenção, 2 Coríntios, capítulo 2, preste bem atenção o que o Senhor fala. Aleluia.
2 Coríntios, eu vou abrir aqui. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Oh, Deus de Israel. 2 Coríntios capítulo, deixa eu ver se é 2 mesmo. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Parece que é capítulo 3, versos 2 e 3. Isso mesmo. 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3. Ele diz assim: porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como de algum, de carta de recomendação para vós, ou recomendações de vós? Ele fala assim: vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ele está dizendo que os homens estão lendo a profecia de Deus, do Deus de Israel, na tua vida. Ele está falando: Deus, vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas, aleluia, de carne do coração. Está escrito a palavra do Senhor. Ele está falando a respeito de mim, ele está falando a respeito de você. Nós precisamos entender, amados irmãos, que esse Cristo, o Cristo da cruz, ele vem aí, ele chama o apóstolo Paulo, está lá em Atos capítulo 9, amados irmãos. Saulo de Tarso, ele está indo para a cidade dos Damascenos para prender os amados irmãos que ali estão. E ali, amados irmãos, no meio do caminho, indo para Damasco, Saulo, ele olha para o céu e ele contempla uma luz brilhante. E ali ele fica cego, cai do cavalo, e aquela voz diz assim: Saulo, Saulo. E ele diz: quem é, Senhor? E ele diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E ali ele é chamado. A esse tal, ele diz que ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu direto de Deus. Preste bem atenção. O que o Senhor está querendo falar comigo? O que o Senhor está querendo falar com você a respeito de tudo que Ele tem para mim, de tudo que Ele tem para você? Nós precisamos entender e ouvir a sua voz. Nós não podemos deixar de ouvir a voz desse glorioso Deus de Israel. E muitas vezes, amados irmãos, a voz do Senhor, do Deus de Israel, tem entrado no nosso ouvido de um lado e saído do outro. Nós precisamos colocar os nossos corações em Deus. Ele diz assim: um novo concerto estabelecido pelo sangue de Cristo. O Espírito escreve a lei de Deus, não em tábuas de pedra, conforme ocorreu no Sinai, mas nas tábuas do coração. Por isso o crente tem a lei de Deus no seu coração e pelo poder do Espírito consegue guardá-la. Aleluia! Esta lei interior consiste em amar a Deus e ao seu próximo. Assim é que o próximo sabe que você é um profeta do Senhor quando sai da tua boca. O teu modo de andar, o teu modo de proceder, aquilo que você faz, está testificando do Deus de Israel, do autor e consumador da nossa fé, ou está dando escândalo, está sendo pedra de tropeço. Nós precisamos entender que ele está dizendo, segundo Pedro, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Muitos seguirão as dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já largo tempo não será tardia a sentença. E a sua perdição não dormita, ela não demora. O Senhor está,
aleluia, olhando, e a qualquer momento ele virá. Porque, verso 4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias, aleluia, da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da sua vida dissoluta, aleluia, dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar, aleluia, os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andem nas concupiscências, na imundícia, e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não, aleluia, receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como os animais irracionais, seguem a natureza, feitos para serem presos, mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos seus deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as suas almas inconstantes, tendo o coração, aleluia, exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais estão, aleluia, para os quais a escuridão das trevas eternamente são reservadas. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as suas concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos, engodados nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, se desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhes, aleluia, o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjador de lama. São situações dessa maneira, amados irmãos. Aquele que verdadeiramente, diz a palavra do Senhor, conhece a Cristo, ele tem uma responsabilidade muito grande. E diz no versículo 21 de 2 Pedro capítulo 2, porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo ou desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade diante de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele quer fazer morada no meu coração, no teu coração. Ele quer, em nome de Jesus Cristo, fazer com que você venhamos agradá-lo, Ele em tudo. Então é momento, amados irmãos, de nós, aleluia, buscar a sua face. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Aleluia. Quero orar por você nessa manhã, que o Senhor esteja falando muito mais ao teu coração, o Espírito Santo também, que Deus esteja aí operando diligentemente, que seja aí um dia glorioso na presença desse Deus que tudo pode. Eu trouxe essa palavra, amados irmãos, não para meter medo em você, mas que nós venhamos corrigir as nossas vidas, o nosso caminho diante do Senhor. Nós precisamos, amados irmãos,
aí de um GPS do Espírito Santo, para que ele venha aí verdadeiramente falar: olha, Carlos, olha, Berenice, olha, Marina Salles, olha, Grazi, nós precisamos deste GPS de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar, falar ao Espírito Santo: é nessa manhã. Eu preciso, assim como Davi, ele falou: vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, desse GPS de Deus, falar: Senhor, eu preciso que o Senhor me indique o caminho certo. Eu preciso que o Senhor venha fazer diligentemente tudo aquilo que necessito. É somente o Senhor que pode agir na minha vida. Não tem A, não tem B, não tem C. É eu e tu e eu. É só nós dois. Não tem como os meus olhos verem outras coisas a não ser o Senhor. Não tem homem algum que possa me indicar o caminho a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, não tem outro. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí diante desse glorioso Deus que tudo pode. Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos aí converter a nossa rota em relação ao Espírito Santo de Deus. Fala: Espírito Santo, sozinho eu não posso, mas contigo, ó Deus, eu posso todas as coisas. Contigo eu posso, porque somente o Senhor pode me ajudar. Eu não posso sozinho, mas eu necessito, eu preciso, porque eu não quero ficar para trás naquele grande dia, Senhor, quando o Senhor tocar as trombetas, os alaridos começarem a fazer barulhos no céu. Imediatamente eu quero subir com o Senhor, imediatamente eu quero estar, aleluia, te abraçando, me alegrando contigo e habitando na Jerusalém celestial. Vai ser o dia mais glorioso de minha vida, a alegria mais expressiva que eu possa ter. Então eu não quero viver da mesma forma, eu quero ser transformado pela ação do Teu Santo Espírito. Eu quero verdadeiramente que o Senhor venha fazer tudo novo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, operado na minha vida, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Que a Tua palavra rema, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, nos transformar, que nós venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça, Senhor Deus, morada em nós. Opera, Senhor Deus, diligentemente, segundo, Senhor Deus, a Tua boa mão, Pai, que a operação do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja, Senhor Deus, me fazendo, Senhor Deus, fazendo os meus irmãos, ó Pai, adoradores, ó Pai do Senhor. Que jamais, Pai, venhamos nos ausentar da Tua presença, Senhor Deus, que todos os dias, ó Pai, estejamos em adoração, Pai. Que sejamos, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, dotados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de um grande amor, Senhor Deus, para com o Senhor. Assim, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a estar indo muito mais além. Então, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelo Teu carinho, pela Tua mão potente, Pai, porque se nós estamos aqui nesta manhã, Pai, em volta, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, dessa adoração, Pai, que consiste, Senhor Deus, aleluia, a respeito do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, da Tua grandeza, Pai, é porque o Senhor nos trouxe, ó Pai, para estarmos, ó Pai, juntos, ó Pai, nesta manhã, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus. Descendo a cada um de nós no final de semana abençoadíssimo, ó Pai, que onde colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai, a Tua proteção, o Teu cuidado esteja conosco. Abençoa, Senhor Deus, a Tua serva, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a nossa irmã Jaciana, Senhor Deus, que completa anos de vida, Senhor Deus, na data de hoje, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando, cuidando, Senhor Deus, operando, ó Pai. Dê saúde, Senhor Deus, a Tua filha, abençoa a família, Senhor Deus, opera, Pai, diligentemente, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, a eficácia do Teu poder, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, ó Deus de Israel, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer toda a diferença na vida da Tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe, fica na paz. Um abração do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí cuidando de você, da sua família, da sua casa, das suas necessidades. E tudo que você precisar, que o Espírito Santo de Deus esteja aí sendo aquele que venha operar diligentemente, fazer tudo que você precisa em nome de Jesus. Deus abençoe, fica na paz, fica com Deus.